Tudo é um processo. A gente cultiva, a gente semeia, a gente cultiva. A gente não adianta plantar, colocar uma semente e esperar que ela nasça se não tiver um preparo ali, se não tiver um cuidado. Daí o processo humano de transformação. Sentir, analisar, decidir e agir. Lembrando que é cíclico. Lembrando que quando eu ajo tomando a água, eu sinto o alívio da sede e vou mudando meu sentir, meu analisar, decidir e meu agir. Quando a gente fala de sentir, a gente está falando de inteligência emocional. Inteligência emocional é a nossa capacidade de construir com as nossas emoções. O que é construir com as nossas emoções? Nós temos a opção de atacar com a raiva ou de agir com a raiva, através da raiva. Quando eu não escolho algo funcional com a emoção, eu não estou sendo inteligente emocionalmente, porque nós vamos sentir tudo. Muitas pessoas, muitos profissionais, de maneira alguma estou aqui maldizendo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa linguagem, porque a comunicação é a ponte entre o desejo e a realização. Muitos profissionais trazem sobre emoções negativas. Vamos lembrar que a gente não trabalha com ruim, com mal aqui. A gente trabalha com bem e com o que está próximo ou distante, mas não necessariamente ruim. Então não existem emoções negativas. A raiva não é ruim, o medo não é ruim, a tristeza não é ruim, a angústia não é ruim. A não ser que eu use isso de forma, entre aspas, parênteses, cochetes, ruim. É igual uma faca. A faca, ela pode matar. Assim como ela pode partir teu tomate. O que você faz com a faca? A faca é uma ferramenta, suas emoções também são ferramentas. Eu não gosto de sentir ansiedade. Eu não gosto de sentir angústia. Mas porque eu não gosto, eu não vou sentir? Não. E é o que às vezes acontece na imaturidade emocional. Eu estou sentindo algo que eu não gosto, então eu vou começar a dar birra. Eu vou começar a comprar, vou começar a comer, vou fugir disso, porque eu não gosto disso. Quando a criança não gosta de algo, o que ela fala? Isso é ruim. Não, você não gosta disso, não é porque você não gosta que é ruim. Então, as nossas emoções são ferramentas que nós construímos com elas. Então, gente, nós estamos autorizados a sentir tudo. A questão não é não sentir, é me identificar com o que eu sinto. Se eu me identifico com o que eu sinto, eu sofro. Eu não sou o que eu sinto, eu sou o que eu escolho fazer com o que eu sinto. Quando a gente fala que não existe emoção negativa, você pode construir com a raiva, com o medo, com a tristeza. A raiva não te faz atacar, ela te faz agir. O medo não te paralisa, ele te direciona. A tristeza não te puxa para baixo, te puxa para dentro. A ansiedade não te acelera, ela te indica o que você percebe como perigo. Então, por exemplo, se eu saio na rua e começo a ficar ansioso, eu estou me sentindo ameaçado. Ameaça da sociedade. Opa, vamos lá. O que é essa crença que eu tenho? Então, eu vou começar a trabalhar isso em mim. Sinto, analiso, decido e ajo. Se eu fico ansioso, angustiada, se o ex manda uma mensagem, ou se eu ouço o nome da pessoa, o que vai acontecer? Opa, não quero sentir angústia. Beleza, mas observe, isso é um sinal para você trabalhar. Por isso a gente sente, tem que dar um nome. Dá um nome para isso. É importante nós darmos nome para o que a gente está sentindo. É essencial. Ah, mas e se eu der um nome errado? Não tem problema. Calma. Não existe certo e errado. Dê o nome que você sentir que faz sentido para você. Vamos entender que, primeiro a gente entende o que a gente não é, para a gente ir desapegando do que a gente acha que é. Só para falar, se eu não sou o que eu sinto, quem eu sou? Ótimo que esse questionamento está acontecendo. E precisa desse questionamento. Se eu não sou o que eu faço, o que eu sou? Se eu não sou o que eu tenho, o que eu sou? Porque é essa pergunta que faz todo o movimento. É isso que nos desenvolve. Inclusive, já adianto uma resposta, gente. Nós somos trânsito. Nós somos trânsito. Então, quando a gente fala assim, eu sou o pai, eu sou o namorado. Não, bem, você está namorando. Você pode ficar a encarnação inteira com a pessoa. Tá legal. Mas você está com a pessoa. Você não é aquilo. Você está naquele papel. Você não é um papel. Porque vamos supor o seguinte. Parei de fazer atendimento, parei de trabalhar com inteligência emocional, comportamento humano. Vamos supor que eu parei.
eu vou ter uma sensação de morte, com certeza. A gente vai entrar nisso. Por que eu vou ter uma sensação de morte? Porque eu faço isso há anos. Eu vivo nisso há anos. Só que eu sei que eu não sou isso. E que, assim como qualquer ser humano, eu estou à mercê de transitar. Só que quando a gente descobre quem a gente é, vamos entrar nisso mais para frente, o que a gente faz? A gente sabe manifestar quem nós somos, nós sabemos manifestar quem nós somos naquilo que nós sentimos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós temos, naquilo que nós pensamos. Então, eu sou, por isso eu faço, portanto eu tenho. Plasticidade neural é exatamente isso, esse questionamento. Eu preciso ficar me questionando, porque quando chegar a resposta, eu vou fazer assim, ó. Puta que pariu, é isso. Por que a gente precisa desse puta que pariu, é isso? Forte impacto emocional. A gente muda a plasticidade neural de duas formas. De duas formas. Treinamento e aprendizagem. Então, informação, frequência, resultado, certo? E forte impacto emocional. Então, sentir, gente, ele é abstrato. Então, ele é romântico quando eu falo do sentir. Não existe negativo, sinta, dê um nome para isso. Não tem muito, eu não vou ensinar você a sentir. Eu quero que você relacione com o que você sente. A gente não controla as emoções. A gente controla o ar-condicionado. A gente controla TV. Mas a gente não controla o que a gente sente. A gente vai sentir, permita-se sentir tudo, raiva. Teve uma vez uma sessão que a pessoa falou assim para mim, eu me sinto muito mal, porque eu quero matar a pessoa, eu quero que ela morra. A gente não fica constrangido quando a gente deseja uma coisa dessa? Pelo menos eu fico, gente. Só que se não fosse o constrangimento, a gente estaria no mesmo lugar. A gente iria lá e matava, inclusive. Então vamos pegar mais leve com o que você sente, vamos começar a construir. Você tem uma caixa foda de ferramenta. Aí eu expliquei para a pessoa o que significa esse querer matar. Eu quero matar ela dentro de mim. Só que como eu não entendo, não estou íntimo com o que eu sinto, eu vou achar que eu estou querendo matar a pessoa, querendo que ela morra. Teve outra pessoa que ainda trouxe. Eu quero que eu estou com uma sensação horrível, eu me sinto mal, eu quero que a pessoa adoeça, que ela emagreça, que ela eu quero que a pessoa define. Só eu não quero sentir isso. Quando a pessoa quer que ela define, ela quer que enfraqueça o poder dela dentro de você, de si mesmo. A pessoa está tão presente aqui que eu quero que ela... Vamos focar, então, nesse eu quero que a pessoa perca a força sobre mim, recuperando a minha força comigo mesmo, porque aí a pessoa é uma opção. Analisar e elaborar. A gente está falando de maturidade emocional. Quando a gente fala de maturidade emocional, nós temos pelo menos 2 pontos que a gente precisa considerar muito dentro da maturidade emocional. O primeiro é imparcialidade nas percepções. Imparcialidade nas percepções. O segundo é ter como valor muito ativo a verdade. Quando eu falo imparcialidade nas percepções, qual que é a tendência quando alguma coisa acontece? Eu sou a vítima, ou eu sou ruim demais. É muito parcial a análise. É muito parcial, é muito identificador. É muito, eu não posso me sentir mal com isso. E aí entra, inclusive, gente, uma demanda que está muito famosa hoje em dia, que é a questão do cara tóxico, da mulher tóxica. Cara, todo mundo é tóxico, todo mundo tem comportamentos tóxicos. Todo mundo está crescendo, desenvolvendo, evoluindo, transcendendo. Está todo mundo numa toxicidade. Mas se eu acho só que o outro é tóxico, eu nunca vou me desenvolver. Mas você não sabe o que o outro fez comigo. Peraí, o outro fez com você, né? Pois é. Então, assim, existem níveis de toxicidade? Existem. Mas quando eu olho só para o outro ou só para mim, eu estou sendo parcial. Então, não desenvolvo. Mas o outro não podia fazer isso. Você não faria aquilo? Não, então parabéns para você, o outro fez. E aí? Cada um faz aquilo que sabe, pode e quer. Mas se eu sou parcial, não tem. Só tem julgamento, culpa e punição. Ter valor como a verdade. Valor presente, ativo, a verdade. Quando eu não quero encarar o que eu sinto, quando eu não quero descobrir, tirar, sair da caixa, quando eu não quero mudança, quando eu não quero revelação, eu vou estar dando volta em círculos e vou sofrer pela mesma demanda, porque eu estou tão identificada com aquela situação, que eu me recuso, inclusive, revelar para mim mesmo, que eu estou ali, que eu me vejo ali, e que eu acho que eu preciso daquilo ali. E aí eu fico vivendo aquela mesma demanda. Agora, quando eu falo assim, peraí, eu estou sendo imaturo,
Eu tô sendo tóxico comigo, com o outro, porque vamos lá. A pessoa que fala que é tóxica é igual isso aqui. Já trouxe, vou trazer sempre esse exemplo. Caixinha de cigarro. Né? Tá escrito o quê? Você adoece e você sofre. Tá escrito isso. E a pessoa compra. E a pessoa consome. Não é o cigarro. O cigarro deixa de ser tóxico sozinho quando a pessoa compra e fuma. Porque tá escrito. Então é o seguinte, tá escrito, e outras pessoas, elas dão sinais. Só que o quanto que eu estava maduro, imparcial, o quanto que eu estava autorresponsável para perceber os sinais da pessoa. Eu fui. Só que do mesmo jeito que eu fui, eu posso sair. Mas eu quero ficar. Então, peraí. Será que eu estou assumindo essa verdade de que, peraí, eu estou querendo ficar? Quando eu falo, eu não consigo, peraí, eu consigo bloquear, olha só, eu consigo. Mas eu não estou querendo, porque eu acho que eu estou precisando disso. Só que é você dialogar consigo. Eu sei que eu não preciso, mas eu acredito que eu preciso. Então eu preciso de ajuda. Eu preciso desenvolver isso. Porque se eu não reconheço o ponto que eu estou com a verdade, eu vou continuar refém. Não é a verdade, gente, que dá tapa na cara. Eu, inclusive, estou preparando um vídeo sobre isso. Eu vejo muito as pessoas falando, ai, tapa na cara. Gente, não. Tapa na cara é a mentira. Para não falar o pior que é muito deselegante. A mentira é como se fosse uma corrente que você vai te puxando para sempre quando ela é ativada. A verdade é o seguinte, arrancou a corrente de uma vez. Aí você fala, ai, gente, mas você está livre agora. Só que aí foca na dor da ruptura, da verdade, da revelação, do que no, gente, eu estava sendo guiado a uma mentira, a viver aquilo para si. Então a verdade, por mais que ela dói, a dor é inevitável. Agora, se eu fico me identificando a essa verdade, o que acontece? Eu acho que eu sou aquilo, mas eu não sou o que me acontece. Eu sou o que eu escolho fazer com o que me acontece. Eu não consigo ser maduro, ativar minha maturidade, se eu não tiver imparcialidade e se eu não for fiel à verdade. Aí eu te pergunto, você quer uma pessoa egoísta na tua vida? Uma pessoa que só pensa nela, egocêntrica? Então, tá vendo que essa imparcialidade é legal? Quando a pessoa olha pra ti, tipo assim, eu detesto festa. Detesto. Por isso que não tem de aniversário, inclusive, também. Detesto aglomeração. Não gosto. Nunca gostei. Só que, vamos lá, tô com uma pessoa que gosta. Se eu ficar só no meu jeito, a gente vai ter muitas incompatibilidades. E se a gente flexibilizar um pouquinho? Não, vamos lá. Por você, a gente... Vamos lá. Por nós, vamos lá. De vez em quando, sim. Mas sem me invadir. Eu consigo, vamos lá, uma vez por trimestre. É o que eu consigo, vamos supor. Sabe? Ceder um pouco. Porque se for só do meu jeito, só do jeito que eu vejo, eu não estou sendo parcial. E se eu não quero isso com um outro, num parceiro, numa parceira, eu estou sendo contra mim mesmo? Eu estou sendo imparcial ou parcial? Porque eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo egocêntrico. Agora, verdade, você quer uma pessoa que fica mentindo para ti? Que fala, eu estava jogando futebol. Eu estava na casa da fulana. Então, vamos revelar as verdades para ti. Vai te soar, mas dói a verdade. Gente, a dor é inevitável. É melhor esse desconforto, a gente vai falar disso ainda, melhor esse desconforto do que você atrofiar. E tá presa no próprio buraco que você cavou. O que a gente está fazendo aqui agora é parar de cavar o buraco. Mas como a gente está acostumado, a gente não, né? Algumas pessoas estão acostumadas a ficar cavando o buraco, o novo movimento é totalmente desconfortável, é assustador, ok. Mas essa é a nossa construção. E outra coisa que é muito importante, a gente vai falar isso na próxima sessão, inclusive, sobre a decisão, o quanto eu consigo sustentar o que eu estou decidindo. Fui traído. Perdoei. Porque eu sei que ninguém trai. As pessoas podem trair. Todo mundo é passível a isso. Porém, gostava muito, dei o voto, o crédito. Ai, que trouxa. Trouxa nada. A melhor coisa que eu fiz foi honesto com os meus sentimentos, eu queria. Beleza. O que aconteceu? Traiu de novo. Ali eu falei, eu não consigo sustentar mais isso. Eu não conseguiria conviver com a gente numa segunda traição. Não consigo. Então aqui eu estou terminando essa relação. E terminei. Foi difícil pra caralho, doeu pra cacete. Mas fui honesto comigo.
Fui íntegro. Entende que a gente precisa observar o quanto eu consigo. Porque tem gente que fala assim, eu não conseguiria nem com a primeira de só. Ok, seja sincero consigo, então. Seja sincero, sincera consigo. O que você sente? Não é o que a sociedade pensa sobre bloquear, traição. Não, o que você significa como. Sobre o analisar, eu vou ler um exemplo para a gente aqui. Tá? Vou ler um exemplo, uma história. Eu vou ler duas análises aqui. Bruno foi a uma festa e acabou traindo sua namorada lá. A namorada de Bruno estava com ele na festa, mas não no momento. Logo, ela não viu. Tem um Bruno. Bruno nada pessoal. Ó, vou repetir o exemplo. Bruno foi a uma festa, acabou traindo a namorada dele lá. A namorada do Bruno não viu. A namorada do Bruno estava com ele na festa, mas não no momento, então ela não viu a traição. Bruno, quando percebeu o que estava fazendo, parou imediatamente. Bruno gosta muito da namorada e no momento não sabe porque ele teve essa atitude. Ok? Análise 1. Bruno diz, eu não traí por mal. Aconteceu, bebi muito, rolou a vibe, não quero fazer mal à minha namorada, nem terminar, foi só um momento. É culpa da bebida, a menina que eu beijei ficou me olhando e eu não resisti. Não tinha outro jeito, eu estava sozinha, a menina era bonita, eu sou homem, estava bêbado, minha namorada estava longe, se ela estivesse comigo, isso não teria acontecido. Essa bebida também não devia nem ser original, porque eu fiquei muito doido. Análise 1. Análise 2. Bruno diz, se eu fiz isso, nitidamente não estou preparado para esse tipo de relacionamento, disposto para esse tipo de relacionamento. Eu jamais gostaria que isso acontecesse comigo e eu não quero ser hipócrita ou mentiroso. Sim, eu bebi e estava sozinho, mas eu sei o efeito do álcool e sei que ele abre portas e cabe a mim decidir se eu entro ou não. Eu estava sozinho, mas não era essa a minha intenção. Se aconteceu, é porque eu preciso aprender a lidar melhor com as minhas demandas. Eu não quero despertar mal na namorada e também não quero terminar. Vou conversar com ela e pedir perdão. Sei que não posso cobrar que ela me perdoe, pois cada um tem sua forma de reagir. Eu desejo do fundo do meu coração ser perdoado, que juntos superemos isso e que eu aprenda com essa situação para não só estar melhor com essa relação, como me tornar também uma pessoa melhor. Tem uma diferença brusca de uma análise para outra, não tem? Essa diferença tem um nome que define o que a gente vai desenvolver agora. Autorresponsabilidade. Não é porque eu sou autorresponsável que eu não vou errar. Que eu não vou fazer algo que eu não goste. Ou que eu não faria. A questão é como eu posso lidar com isso. Como eu posso construir com isso. Quando o Bruno fala, por exemplo, na primeira análise, eu sou homem, o que isso justifica, meu querido? Né? Quando ele fala, a bebida nem devia ser original, sim, transferindo para algo fora. Isso é um super indicador de maturidade, quando eu transfiro para fora o que eu sou, o que eu fiz, o que eu tenho. Agora, quando ele quando ele traz para ele, eu fiz. Não quero ser hipócrita, eu fiz, mas não era o que eu gostaria de ter feito. Eu vou conversar com ela e pedir perdão. Sei que não posso cobrar que ela me perdoe, pois cada um tem sua forma de reagir. A autorresponsabilidade envolve você reconhecer os seus limites também. Até onde eu posso ir? Cara, eu reconheci que eu posso fazer isso. Eu entendo que o outro ele pode me entender, mas ele pode, às vezes, não compactuar com o que eu gostaria que acontecesse. Então, a autorresponsabilidade, ela nos permite crescer com todas as situações. Então, uma análise, uma elaboração madura, ela não te tira da dor, do incômodo. Ela te impede de, no próximo relacionamento, você trair no outro, por exemplo, aqui. Ou ser traído e ficar nesse looping. Porque se eu não reconheço o que está acontecendo, fui imparcial e verdadeiro ali, o Bruno no exemplo. Cara, errei, não gostei do que eu fiz, mas vamos lá, deixa eu... E sem romantizar, gente, a pessoa que vive fazendo isso. Vamos lá, se ele fez isso de novo, ainda teve a mesma reação depois, ai, meu amor, eu não queria, tudo mais. Ei, você está sustentando a safadeza do cara também, da menina também. Gente, uma situação, se ela repete e você permite, você está sendo um cúmplice. Então, se observe dentro das demandas, dos locais, do que vem acontecendo. Você escolhe onde fica. Você escolhe se passa ou não com a pessoa. Nós temos dois comportamentos sabotadores de uma análise verdadeiramente madura.
São dois comportamentos simples. O primeiro é a culpa. Ué, mas você não está falando de responsabilidade, que a gente é responsável por... responsável, não culpado. As palavras têm significado, são diferentes porque têm significados diferentes. Quando eu, ao invés de me responsabilizar, eu me culpo, eu me saboto no meu desenvolvimento, na minha maturidade. Se eu me culpo por estar me divorciando, se eu me culpo porque eu terminei, se eu me culpo porque eu traí, se eu me culpo, eu não desenvolvo. Por que eu não me desenvolvo? Porque a culpa envolve punição. Quando está lá no tribunal, não tem julgamento, condenação, culpa, e o cara vai preso, por exemplo. Quando o cara vai preso, ele está preso, aí ele vai ficar ali, ó, aquele looping. Quando eu me culpo, eu vou me punir. Se eu acho que eu sou culpado porque meu pai não me amou, se eu sou culpado porque minha mãe não me amou, se eu acho que eu sou culpado porque minha namorada não me quis, meu namorado não me quis, meu esposo não me... Se eu me vejo culpado porque eu deixei de fazer, eu vou ficar ali, tentando resolver uma ilusão, porque a culpa é uma ilusão, é uma identificação. Eu sou o culpado, é por minha causa. A grande questão é, eu não sou o que me acontece, sou o que eu escolho. Eu respondo por isso, mas eu não sou isso. Essa situação é chata. Como eu posso responder de forma funcional? Por exemplo, a Cris Gama é mãe da Bia, que já apareceu aqui com a gente. Ela não é culpada pela Bia, ela é responsável pela Bia, ela responde pela Bia. Legalmente, ela responde por ela. Mas ela não é culpada por ela, é diferente. Você não é culpado, culpada, a não ser que você se culpe. Esse é o ponto. Ah, mas o outro está me culpando. Se você veste a culpa, porque a culpa, a gente só se ofende com o nosso próprio consentimento, já diz Eleanor Roosevelt. Responsabilidade é a nossa capacidade de responder. Ou seja, é um trânsito perpétuo. Eu vou respondendo. Essa situação aconteceu. Opa, eu não sou culpado, não aconteceu por minha culpa. Não. Aconteceu. Vamos lá, vamos analisar de forma imparcial e com a verdade. E como eu posso responder de forma funcional a isso? Porque se eu já fico, gente, aí eu vou me culpar e vou parar ali. Se, por exemplo, eu trair numa relação e me culpo por isso, eu nunca vou prosperar na próxima, porque eu estou me punindo com isso sempre, então eu vou sempre sabotar em relacionamento. Se eu me vi insuficiente em casa, rejeitado em casa, o que eu vou fazer? Eu vou me culpar por não ter sido suficiente e vou ficar projetando isso, projetando. E quando eu projeto isso, é porque eu não respondo. Olha a maturidade que ela faz. Olha que legal. Eu não respondo pela expectativa, desejo dos meus pais quanto a mim. Eu queria que você fosse médico. Porque é médico na família? Vai ser, porque eu não vou ser. Eu não sou insuficiente porque eu sou gay. Se você acha isso, você tem que lidar com isso. Etc, etc, etc. Eu respondo por quem eu sou. E não pelo que você espera de mim. Eu não sou culpado pela sua frustração. Eu respondo como eu lido com isso. Edson, eu achava que você era mais baixo ou mais alto. Tá, lida com isso, porque eu vou agora ficar culpado porque eu não sou... vá merda, pelo amor de Deus, hein? Não. Agora, quando eu estou comigo, eu aceito as minhas vulnerabilidades, as minhas demandas, a minha sensibilidade. Quando você aceita quem você é, você vai entender que não existe um padrão, existe você. Você não tem que. Porque quando eu falo eu tenho o quê, eu estou próximo a me culpar. Porque eu não vou atingir o tenho o quê, é uma pressão. E aí, esse tem que é o segundo comportamento sabotador. A cobrança. A cobrança não é nada mais, nada menos do que o medo da culpa. Olha que profundo. E simples ao mesmo tempo. Quando eu me cobro, é porque eu estou com medo de ser culpado. Porque eu sei que quando eu estou culpado ou culpada, eu vou me punir, vai ter punição. Se eu fico me cobrando, diante de qualquer situação, seja de alimento, seja de trabalho, se eu me cobro, eu tenho que resolver isso, eu estou com medo de culpar. E quando eu me cobro, eu me confronto de forma violenta. Nós substituímos a cobrança por compromisso, comprometimento. Então, vamos lá. Escrevam a palavra culpa e cobrança e façam um risco forte nessas palavras. Culpa e cobrança, escrevam e façam um risco forte. É importante a gente fazer isso agora.
E substituam por culpa, responsabilidade, cobrança por comprometimento, compromisso. Porque, vamos lá, quando eu respondo por algo, eu me comprometo a isso. Agora, quando eu sou culpado por algo, eu me cobro por isso. A gente está mudando a ferramenta que a gente está usando para lidar com as nossas demandas da vida. Concordam que a cobrança e a culpa já foram úteis na sua vida? Porque na minha já foi. Se eu não tivesse me cobrado muito tempo, ficar estudando, beleza. Só que a cobrança e a culpa, talvez, me protegeu de algumas coisas. O que acontece? É como se fosse eu martelar essa parede com um sapato e não com martelo. Até consigo, de certa forma, atingir o objetivo, mas a muito custo, pagando muito caro. Agora, quando eu substituo cobrança por comprometimento, quando eu substituo culpa por responsabilidade, as coisas vão fluindo de forma mais leve. Ou seja, a dor vai sendo inevitável, o sofrimento vai sendo opcional. Você até se incomoda com a situação, mas você sabe que você consegue lidar com ela, que está tudo bem. Você não vai ficar presa ali, tentando entender o porquê do outro. Tentando se destruir, se punir, por causa de um porquê do outro. Porque você responde se permanece ou não, se fica ou não. E você escolhe se compromete ou não com aquilo que você responde. Então, eu não quero que você fique se cobrando, eu tenho que ser responsável pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Não. Eu vou começar a me comprometer com isso. Por isso, os exercícios. É um compromisso, você não tem que fazer. Você é adulto, você responde por você. Você tem um compromisso consigo? Você quer compromisso com alguém? Beleza, como é que anda a sua relação consigo e os seus compromissos com você, com o seu desenvolvimento, crescimento, evolução e transcendência? Se você não tem compromisso com você, vai ser difícil com o outro. Ou o outro te oferecer também uma coisa que você se der. Então, vamos focar em responsabilidade e compromisso. Agora, eu vou passar um exercício fantástico para ajudar na elaboração. Esse exercício se chama roteiro. Quero que vocês escrevam nos seus cadernos, porque ele é muito importante. Então, vocês vão escrever, tem essas 10 questões, 1, 2, 3, 4, 10, para vocês responderem pensando, ligando, não, escrevendo. Por que escrever? Quando a gente escreve, a gente sai do campo emocional, vai para um pouco do lógico, do racional. A gente pensa a palavra que a gente usa. Então, a gente começa a sair de um ponto usual, um ponto cego, e começa a desenvolver um ponto lógico. Só, então a gente tem que ser mais lógico do que emocional. Não, gente. É trabalhar a sua percepção em relação com as suas emoções, para você ver, perceber que as suas emoções, elas querem construir com você, que você não está desenvolvendo ainda para isso. Por isso o roteiro. Então você vai responder por escrito. Eu me sinto assim. Por que eu me sinto assim? O que o outro ou isso me despertou. O que eu despertei no outro. O que eu gostaria que o outro tivesse feito melhor. O que eu poderia ter feito melhor. Eu não gostaria de sentir assim, por quê? Como eu gostaria de me sentir, o que eu posso fazer para me sentir melhor e quando eu vou começar. São 10 questões. Dessas 10 questões, a primeira é, eu me sinto assim, ou seja, sentir. A gente sempre começa com sentir. Vamos dar um nome para o que eu sinto? Isso é o errado. Vamos lá, não tem problema. Dá um nome para o que você sente. Eu me sinto assim. Você escreve. Eu me sinto assim, 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 assim. E se dedique, gente. É revolucionário esse roteiro. Tá? Vamos para o 9 e o 10. O penúltimo e o último. O que eu posso fazer para me sentir melhor? Decisões e escolhas. Então, primeiro sentir, depois no 9, penúltimo, decidir. E o último, quando vou começar? Agir. Então, uma análise madura, ela envolve imparcialidade, verdade e construção. Quando a gente chega no 3 e no 4, o que o outro ou isso me despertou, ou o que eu despertei no outro na situação. Qual que é a tendência das pessoas falarem? O outro me fez raiva. O outro me causa raiva, me causa nojo, me faz raiva. Não tem um botão aí que aperta e você sente raiva. As pessoas nos despertam os sentimentos. As situações nos despertam os sentimentos. Lembra aquilo? Você só enxerga no outro o que há em você?
Se algo te incomoda, é porque essa questão te incomoda. Não quer dizer que isso que o outro fez por querer. Exemplo, estamos aqui, num restaurante. O garçom tropeça, deixa a garrafa de vinho cair e faz um barulhão. Eu assusto e fico puto. Puta que eu pariu. A pessoa que está do meu lado ri porque achou engraçado. A mesma situação despertou reações diferentes. Por que um supera um término de uma forma mais leve e o outro quase morre? Porque tem uma demanda aí que despertou no outro. Eu signifiquei que o outro, aquela pessoa que eu estava, era tão para mim, então me despertou. É a questão do ar e do vento. Inteligência emocional também é isso, entender que nós despertamos o outro. Se o outro fala, você está me fazendo raiva? Não. Você sente essa raiva, eu posso estar despertando. Mas eu não respondo pelo que você sente. Eu respondo, óbvio, pela forma que eu ajo, pelo que eu sinto, mas como que eu posso, então, se a gente está numa relação, como que eu posso construir com isso? Para que a gente cresça juntos. Mas ficou muito claro que o outro não nos causa, ele nos desperta. E que se você não gosta do que você está sendo despertado, despertada, que você pode olhar para isso, estou sentindo inveja. Inveja não é legal sentir. O que essa inveja diz? Eu me vejo inferior, né? Eu me vejo isso. Aí você começa a desenvolver com a sua verdade sobre isso. E não falar, mas também o outro fica falando o tempo inteiro. Gente, deixa o outro falar, deixa o outro ser feliz. Às vezes o outro não fala para se gabar, ele fala porque ele não tem ninguém para falar. A maldade está nos olhos de quem vê. Vamos começar a tentar, não, vamos começar a parar de resolver o do outro. Vamos começar, não. Se isso me incomoda, é porque ressoou, acendeu uma luzinha em mim. E essa luzinha é um sinal de, opa, vamos trabalhar isso. Esse roteiro, eu peço com muito carinho que vocês apliquem 3 ou mais vezes em situações conflituosas. Ou seja, situações que estejam te incomodando. Seja o término, seja... Vocês vão ver que é muito poderoso esse roteiro. Não existe resposta certa, existe a sua resposta. E quando você entende melhor a situação, você tende a aliviar essa situação. Porque você já vê que você tem mais poder sobre ela. Você vê que ela não é impossível, que você morreu com aquilo. Você vai ver que você tem mais poder sobre isso. Eu vou passar um livro para vocês. Eu não acabei o primeiro ainda. Não tem problema. Sugiro que vocês leiam, que vocês comprem. Ele é maravilhoso. Ele chama Equilíbrio Emocional. A equipe vai mandar uma foto. Da Lourdes Possato. É um livro poderosíssimo. A autora é fantástica. Tá? É um livro que vai ajudar a contribuir muito para os seus processos, com certeza. Então, eu agradeço muito pela presença de vocês, pelo presente de vocês estarem aqui comigo hoje, pela confiança, pela oportunidade de contribuir. Vamos lembrar que eu não estou aqui para ter razão e sim para fazer sentido, e que a gente tem muito para desenvolver ainda. E se eu, às vezes, sou duro, que eu sei que às vezes eu sou, é porque eu não estou aqui para mimar, eu estou aqui para ajudar você a desenvolver, porque eu sei do seu potencial. Mas você não me conhece? Conheço, vai por mim. Eu trabalho, não estou aqui por acaso. Eu tenho uma leitura diferente do ser humano e eu quero trazer isso para vocês. Eu quero ajudar você. Então, me ajuda a te ajudar.